Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Agenda DS. Eu sou Patrícia Porto, coordenadora acadêmica do Instituto Dana Manzinza. O Agenda DS é um evento online em que abordamos tópicos importantes sobre propriedade intelectual, direito e tecnologia, e sempre convidando especialistas no assunto para compartilhar suas experiências conosco. E aqueles que perderem o evento ao vivo poderão acessar o conteúdo gravado, que será disponibilizado no site do IDS. E no Agenda de DS, do IDS, Agenda IDS de hoje, nós falaremos sobre algumas questões relevantes relativas ao contencioso de patentes. E para debater essa temática, convidamos três profissionais, referências em suas áreas de atuação e feras no assunto. E sem mais delongas, eu passo a apresentar os nossos convidados. Como palestrantes, temos hoje conosco a Carolina Zeda. Bem-vinda, Carolina. Carolina é advogada e sócia de Arruda Alvim Aragão Lins e Sato. É doutora pela UFPR e mestre pela PUC São Paulo. Também aqui conosco como palestrante temos o Rodrigo de Assis Torres. Bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo é advogado e sócio do Daneman Zimerman, conselheiro do Instituto Daneman Zimerman. E é pós-graduado em Direito Processual Civil pela Fundação Getúlio Vargas e pela PUC-Rio. E moderando a mesa de hoje, temos o Bernardo Marinho Fontes Alexandre. Bem-vindo, Bernardo. Bernardo é engenheiro e advogado, sócio do Daneman Zimerman e conselheiro do Instituto Daneman Zimerman. Eu gostaria de agradecer a cada um de nossos convidados por estarem aqui hoje conosco e pela sua audiência. Eu passo a palavra agora para o Bernardo. A palavra é Muito sua, Bernardo. muito obrigado, Patrícia. Olá a todos, boa tarde. Muito obrigado pela presença nesse webinar que minha expectativa é de que desvende algum dos temas polêmicos, temas difíceis, complexos do contencioso de patentes que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E para guiar a gente nessa jornada, nessa discussão, como a Patrícia falou, temos duas feras aqui no mundo jurídico, o Rodrigo e a Carol. E eu tenho certeza que com eles vai ser um debate extremamente enriquecedor e esclarecedor, né? Então eu não vou mais perder muito tempo, vamos lá dar início a esse debate que eu estou bastante ansioso. E vou começar com uma pergunta para os dois, assim, sobre desses três temas que a gente selecionou, né, que é a parte da arguição de nulidade de patente em ação de infração, né? Essa possibilidade de arguir a nulidade de patente como matéria de defesa em ação de infração, né, que está prevista na nossa Lei da Propriedade Industrial, no artigo 56, tem sido objeto de controvérsia já há algum tempo, pelo menos desde quando eu comecei aqui no escritório, lá pelo 2007, já se discutia esse tema, tá? Especialmente em relação, quando pensa também na competência do juiz estadual, né, se o juiz estadual teria essa competência de analisar essa questão de nulidade da patente como matéria de defesa e, eventualmente, um risco de decisões conflitantes, uma vez que também é possível buscar a nulidade dessa patente na Justiça Federal, né? O STJ, numa decisão recente, se não me engano, acho que de setembro, ele admitiu a possibilidade de arguir incidentalmente a nulidade da patente nessa ação de infração, tá? Sob o fundamento de que o réu não pode ser obrigado a ajuizar uma ação própria para discutir a validade da patente. Então, já transfiro a palavra, pode ser, vamos começar pela Carol, né, Rodrigo? Como Boa. você avalia, Carol, essa aplicação prática desse dispositivo? Aquele que é acusado de infração pode arguir a nulidade de uma patente, tanto em contestação quanto em uma ação autônoma, ou deve escolher um ou outro, ou ele teria que escolher, entendeu? Tipo, ou arguir a nulidade apenas como na contestação e não na ação de nulidade, ou apenas na ação de nulidade e não na contestação, ou em ambos. Enfim, gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Obrigada, Bernardo. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz, estava comentando até antes com o pessoal que a gente está tão acostumado a só evento de processo, o pessoal do processo, que fica um pouco limitado. E a advocacia, o contencioso, que é o que eu faço, normalmente não existe só na base do processo, né? E IPI é um dos temas que mais me estimula a estudar, o que hoje em dia é super importante. E esse tema em particular foi um tema que eu pensei muito quando eu escrevi minha tese. A minha tese é sobre boa-fé processual
E a minha ideia era trazer um dever de coerência do judiciário para as decisões. Eu ainda fico muito indignada com o nosso sistema admitir decisões contraditórias. E com o fato de que nós, advogados, admitimos que isso aconteça. De haver situações em que é possível cada juiz decidir de uma maneira e a gente achar que isso é minimamente razoável dentro de um Estado de direito, que, na minha opinião, não é. E esse foi um problema quase que invencível, porque se, por um lado, o artigo 37 manda ter coerência de todos os órgãos do poder público, inclusive o Poder Judiciário, então o artigo 37 da Constituição é aplicável ao Poder Judiciário, a gente tem situações como essa que realmente, pela letra da lei, comportam, enfim, a gente vai falar também de suspensão por prejudicialidade, comportam em algum momento decisões conflitantes, e isso não pode acontecer. Então, a minha leitura, e aí já vou pedir desculpa, a minha leitura é uma leitura de um processualista, sabendo que tanto no contencioso de patentes quanto em outros ramos, como, por exemplo, o tributário, o processo ele se apresenta de uma maneira um pouquinho distinta. Por mais que não haja dispositivos legais em sentido contrário àquilo que consta no CPC, a gente sabe que o contencioso, principalmente de patentes, ele tem características próprias para além daquilo que está na lei especial. Então, pensando meramente como processualista, já partindo de uma premissa que eu acho que é um pouco do STJ, eu não posso suprimir direito de defesa. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não tenho como criar qualquer tipo de obstáculo ao exercício do direito de defesa. Principalmente, eu não tenho como dizer, olha, você só vai poder exercer o seu direito de defesa se você ajuizar uma ação, tornando quase que uma ação nova condicionante ao exercício do direito de defesa. E isso a gente não pode ter no nosso sistema. O nosso sistema não comporta esse tipo de trava. Toda matéria que eu tenho para me defender, eu posso utilizar em atenção ao contraditório e ampla defesa. Agora, o que o sistema faz com isso é que são elas. Ou como isso vai ser interpretado é que são elas. E do jeito que está hoje, e, enfim, o Rodrigo vai explicar melhor, a gente tem uma controvérsia importante justamente nesse sentido, Bernardo. Olha, eu posso apresentar como defesa. Me parece que dizer que eu não posso me defender é mais problemático. Agora, o que vai acontecer com essa defesa, os efeitos de eventual decisão acolhendo essa defesa, que são elas. O juiz, que eu posso me defender, eu posso, mas o juiz pode decidir? E se ele decidir? Porque a lei diz que eu posso me defender, mas não diz que ele pode decidir. De repente ela diz, você pode se defender e eu posso concluir que eu vou ter que propor uma ação também perante a Justiça Federal. Então, assim, a lei ela cria o problema, mas ela não traz a solução. Agora, dizer você não pode se defender, isso eu acho que já não dá. Agora, como a gente está hoje, enfim, como eu disse, o Rodrigo vai falar, eu vou ter aqui uma decisão meramente prejudicial, que eu acredito que é mais ou menos como o STJ tem entendido, uma decisão meramente prejudicial que vai ter efeitos só entre as partes, não vai ter o efeito que teria a ação de nulidade, mas isso também não parece certo, porque eu posso ter uma contradição justamente sobre algo que é matéria de ordem pública. Ou seja, assim, resumo da ópera, acho que o que eu posso concluir assim, do que eu tenho para dizer no momento inicial a gente tem um problema de contradição autorizada pelo sistema que a gente não pode admitir, da mesma forma que a gente não pode inibir o exercício do direito de defesa. Eu acho que daria para todo mundo partir disso. Eu não posso criar qualquer tipo de condição ao exercício desse direito. Agora, o que eu vou fazer a partir do direito exercido é que são elas. E aí eu devolvo a palavra, não sei se a gente vai fazer um bate-bola, como é que a O gente que eu vai... pensei era um bate-bola, até porque eu sou moderador, mas fechou. eu tô me resistindo, vou tentar resistir muito Então, para não falar nada. então você fala assim que eu comento um pouquinho, depois você vem, porque você está na prática e você conhece muito bem também o tema. Carol, eu acho que você foi muito bem nas suas colocações, essa competência bipartida, né? Constitucionalmente estabelecida, a divisão entre federal
justiça estadual, que, na verdade, dividem um litígio, que muitas vezes, na maioria dos casos, são duas faces da mesma moeda, né? A gente tem aqui a nulidade em geral, matéria de defesa, em acusações de infração de patente. Então, não, é difícil ter um caso em que um acusado de infração não vai, pelo menos, estudar e buscar a nulidade da patente que é acusada de estar sendo infringida como matéria de defesa, né? Essa defesa muitas vezes é instrumentalizada via ação de nulidade ou como matéria de defesa na própria ação de infração, né? Eu acho que aqui a gente tem, primeiro, um aspecto muito importante, que é o fato da nossa lei, né, de propriedade industrial, ela tem a previsão específica dessa possibilidade, né, de você arguir nulidade como matéria de defesa. Se eu não me engano, enfim, o parágrafo 1º do artigo 56. E isso está dentro do direito de defesa, que no Brasil enfim, nosso sistema processual é extremamente abrangente, extremamente protetivo da capacidade da parte de se defender, e mais, né, é um sistema processual que você tem a concentração da defesa no momento da contestação, né? É naquele momento que você vai ter que colocar todas as suas defesas, sejam subsidiárias, condicionais, né, que afetam aquele direito, né, que está sendo postulado como infringido. Então, eu vejo, assim como você, que o direito de defesa ele é amplo, esse artigo da lei ele vai ao encontro dessa amplitude do direito ao contraditório, do direito de ampla defesa, etc. E penso também que toda essa sistemática as perguntas que a gente vai tratar aqui são um pouco conectadas, né? Porque quando você fala de prejudicialidade também externa, né? Você está olhando um pouco também para essa questão da competência bipartida. Tudo deriva disso, né? E eu penso muito na prática, assim, né? Eu sou acusado de infração de patente, né? E eu, em defesa, o que eu vou fazer, né? Eu posso entrar com a nulidade com matéria de defesa ou posso entrar com a ação de nulidade. Agora, se eu entro com a ação de nulidade, como é que eu vou fazer para que essa ação de nulidade tenha os seus efeitos né, efetivados na ação de infração? São competências distintas, os juízes, em geral, né, defendem sua competência, têm sua esfera de competência e decidem com independência como é de direito. Então, se não há possibilidade de arguição de nulidade patente como matéria de defesa, você tem a solução da suspensão por prioridade externa. Caso isso não aconteça, você não poder instrumentalizar uma suspensão por prioridade ou arguir, né, uma nulidade com matéria de defesa, a gente corre um risco de ter um descompasso entre as decisões, né, dos casos e, eventualmente, você ter uma coisa julgada, numa ação de infração, uma patente que, eventualmente, possa ser decretada nula no futuro. E aí, rescisória? É difícil o cabimento, é uma coisa a ser estudada, né? Mas só o fato de você ter esse risco, né, de ter que manejar uma rescisória, você já está falando de uma excepcionalidade, algo que não foi antevisto para ser assim, né? Porque a coisa julgada é feita para trazer segurança às partes, né? Não para trazer insegurança e perpetuar situações de desconforto, né? Então, acho que quando você tem uma coisa julgada que é formada numa ação de infração e uma ação de nulidade pendente, você vai ter sempre uma ameaça né, ali flutuando, né? E ao mesmo tempo, uma dificuldade do réu, no caso, de sustentar isso, né, de reverter essa coisa julgada, porque coisa julgada, essa qualidade de coisa julgada é algo difícil no nosso sistema de ser revertido. As hipóteses de rescisória são bastante limitadas, né? Então, às vezes, né, óbvio, vai depender muito do caso concreto e das circunstâncias específicas. Eu acho que tem que se pensar nesse sistema de mecanismos para que uma ação de nulidade na Justiça Federal ela se comunique de alguma forma, e seus efeitos se comuniquem de alguma forma com a ação em discussão na Justiça Estadual, né, para tratar a infração de uma mesma patente, né? E aí, uma coisa interessante, aí indo para o CPC, né, aqui, e até de acordo com alguns julgados, a ministra Nancy, como relatora, se não me engano, recente, peço perdão para não citar, mas depois eu coloco à disposição para enviar o julgado, que eu dei uma olhada recente, ela trata um pouco disso, de que a unidade com a matéria de defesa é algo já pacificado no STJ, né, temos para patentes, quando a gente está falando de marcas, né, por não ter uma mesma comando legal na nossa lei de propriedade industrial,
sobre marcas, né, como tem para patentes e desenhos industriais, é, é, você não tem essa possibilidade, né, o STJ tem entendido que não há a mesma possibilidade de nulidade com matéria de defesa. Mas em patentes, o STJ tem afirmado, né, acho que é a jurisprudência dominante hoje, tem afirmado a possibilidade de sustentação, de alegação da nulidade da patente como matéria de defesa. E isso tem ali um respaldo no artigo 502, 503, parágrafo 3º, né, que ele fala do CPC, que fala enfim, que as questões incidentais, né, elas podem ser arguídas, os motivos não fazem coisa julgada, né? No caso, uma arguição como essa, no meu ver, ele é um motivo da sentença, né? Seria uma nulidade, num caso, seria como um motivo para não ter a condenação na infração, e não faria coisa julgada, porque o juiz da estadual não teria competência, né, para decidir, né, sobre o tema como matéria principal, né? E aí a gente está no inciso 3º do parágrafo 1º do 503 do CPC, né, que o assunto só ele não vai transitar, ele vai ser tratado ali como motivo da sentença e usado como essencialmente como defesa, né, pelo réu, né? Mas, por outro lado, e aí tem que se pensar nisso também, o detentor da patente ele tem a sua prerrogativa de efetivar seu direito, né? Enfim, a gente fala muito em direito de defesa, mas o detentor da patente tem um direito garantido constitucionalmente, né, com todas as prerrogativas e medidas muito importantes de efetivação desses direitos concedidos, né, direito sobre a patente, e a gente vive nesse equilíbrio. Então, acho que a grande dificuldade hoje em dia, e é a dificuldade de sistemas de competência bipartida como o nosso, não é o cobertor curto, né? Você não seguir demais com a ação de infração, desmerecendo da ação de nulidade, mas também não ficar muito concentrado no argumento de nulidade e deixar de tutelar um direito legítimo, né, com presunção de validade do titular da patente. Então, é uma análise concreta que todo juiz vai ter que fazer, né, seja para aferir se o caso tem que ser suspenso por prejudicialidade externa, ou se ele vai aceitar um argumento de nulidade com matéria de defesa e vai tratar aquilo, né? E aí uma outra questão, não sei se eu estou me alongando, né? Peço desculpa já por isso, é a questão de você poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Eu não acho que tenha uma litispendência, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Como acadêmico, mas eu acho que o próprio manejo dos dois instrumentos, seja como matéria de defesa ou como nulidade, ele tem que ser analisado no caso concreto se ele está sendo feito de boa fé, né? Eu não acho que tem uma resposta única, que você pode ou não pode fazer isso, ou não pode fazer os dois. Eu entendo que não tem litispendência você fazer os dois, mas eu acho que o exercício dos dois instrumentos tem que ser feito com boa fé pela parte, não pode ser uma coisa feita para atrapalhar ou para gerar algum prejuízo ao segmento do processo. Então, isso é algo concreto que cada juiz vai ter né, a dificuldade de analisar, porque é um tema difícil para nós operadores do direito, né? Enfim, especialmente para os juízes que têm que decidir essas questões, inclusive levando em consideração as interferências de competência, né? A gente tem visto muitos conflitos de competência por conta disso, né? Sobre onde começa, onde termina a competência do juiz estadual, da Justiça Federal, né? Se relativizar uma decisão da MPI, né? Ou uma decisão do Federal é competência da Justiça Estadual, não é? Enfim, isso está subindo para o STJ e são decisões que a gente tem acompanhado com bastante interesse, né? Todos aqui, por conta da importância no nosso dia a dia. Perfeito. E Rat, perdão, o Rodrigo atrás a gente trabalha junto, eu chamo ele de Rat, mas enfim, perdão, Rodrigo. Nesse ponto que você falou, eu acho perfeito, né? Porque a parte que mais não, acho que talvez me incomoda, né? Não sei se eu teria o termo correto me incomoda, mas essa parte de decisão contraditória, né? Que você pode arguir nos dois lados, né? Mesmo que seja de boa fé, e até porque eu também entendo, às vezes, como advogado, você tem o seu direito de sugerir ao seu cliente, seu constituinte, de entrar tanto com ação de nulidade quanto arguir a nulidade numa contestação, né? Você por conta própria vai escolher, vai furtar o cliente de buscar essa defesa, né? Mas é algo que me incomoda quando tenta sempre os dois, né? Porque aí você pode ter um cenário em que, por exemplo, a patente é nula na Justiça Federal, né? Com efeito erga omnes, mas em compensação
Na ação de infração, o juiz estadual reconheceu que essa patente é válida e, portanto, tem infração. Então, ficaria um cenário, para mim, meio estranho, né? Então, para aquele réu específico, aquela patente é válida, ele infringiu, ele foi obrigado a indenizar, parar de explorar aquela tecnologia, mas, com compensação, todo o resto do mercado está livre para continuar, né? Mas eu acho que é É, algo e, que... e, Bernardo, uma coisa, desculpa, Carol, se eu estou passando por cima, só uma questão rápida, porque uma solução fácil para isso, aí, usando fácil, mas na prática não vingou, né? Seria dentro das teses do nosso parceiro Marcelo Mazzola, né, dos atos concertados, né? A gente pensar em perícias conjuntas, enfim, É, comunicações entre juízes e advogados, enfim, mas isso é uma coisa que a gente não tem, infelizmente, não tem visto na prática, né? Às vezes acho que talvez por os interesses muito antagônicos e ações muito belicosas, né? Essas medidas que seriam muito eficientes para evitar essa contradição e esses riscos, né, desses processos, né, vamos dizer assim, conexos e absolutamente ligados, correrem de forma tão apartada, né? Eu acho que isso seria tem instrumentos no nosso código, no nosso sistema processual. Acho que a Carol pode até falar um pouquinho, né, Carol, sobre isso, desses instrumentos que facilitariam, né, a comunicação entre esses dois litígios. Na verdade, era justamente isso que eu ia falar, pegando o gancho, inclusive, de um artigo que está numa coletânea que foi organizada pelo Mazola e foi escrito pelo Felipe Barreto Marçal e pelo Maurício Antunes. Que eles Uhum. falam que, olha, o problema existe, e é curioso que esse livro sobre propriedade industrial e processo, ele tem inúmeros artigos sobre esse problema. E são artigos que você vai lendo e você vê que, assim, todo mundo enxerga que é caótico, cada um vai dando uma solução diferente, mas causa uma certa angústia, assim, um tema que era para ser simples, é competência, sabe? E virar um problema desse tamanho. E eu acho que a solução dos dois é muito boa, de realmente aplicar a cooperação. E a gente tem um ato de cooperação entre o INPI e o CNJ, que foi feito acho que em 2021, e a gente teve recentemente um evento sobre cooperação IPI. Eu li lá o roteiro do evento, infelizmente eu não consegui vir, mas eu acho que valia um evento para a gente tentar alinhar e criar juízes de cooperação em IPI. Algo que possa reunir a Justiça Federal e a Justiça Estadual, de modo que resolva não só esse problema, mas também o problema do prazo da prevenção, que é outra coisa que causa muito sofrimento, porque se de um lado você amplia o prazo e você dá mais segurança jurídica, do outro você causa um transtorno enorme no ponto de vista das empresas envolvidas, seja pela falta de segurança jurídica de como eu posso agir, seja porque eu estou tendo o meu direito violado. Então, para qualquer lado é complexo. O ideal seria, primeiro, sim, Rodrigo, que todo mundo agisse de boa fé. E olha, estou ajuizando, Bernardo, as duas ações, mas é porque, veja só, STJ, o que você está fazendo comigo. Eu não sei nem como me comportar direito. Então, eu até entendo. Eu entendo, por um lado, a segurança do advogado em determinados casos de escolher uma via, mas eu entendo a pessoa de boa fé, com medo de dar o tiro no lugar errado, não saber exatamente o que fazer e acabar fazendo os dois, desde que isso seja devidamente informado, desde que seja devidamente esclarecido, desde que a boa-fé seja evidente. Então, vamos só partir da premissa que está todo mundo de boa-fé, mesmo o cara que faz os dois. E aí, penso que a única coisa que pode solucionar isso hoje em dia é a cooperação entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. E a gente está caminhando, a gente já tem o INPI com relacionamento próximo ali com o Poder Judiciário, a gente pode, inclusive, encontrar mecanismos de o INPI participar desses atos concertados, e a coisa fluir, obviamente, com as partes participando também ativamente, né? Não é? É que às vezes a gente começa a falar em cooperação entre juízes, parece que as partes estão lá, revelia, só dançando na onda, mas tem que ser uma coisa bem, bem contextualizada e com todo mundo participando, porque eu acho que, por qualquer ângulo que se observe, a gente pode reconhecer que há um problema sistêmico, que não é culpa nem do autor nem do réu. E deixa todo mundo que atua na área sempre numa posição de risco, de ter que virar para o cliente e falar: olha, eu acho que tem que ser a defesa, mas pode ser que tenha que ser a ação. E aí
Isso é uma coisa que, tipo, a gente não deveria dedicar tanta energia. A Uhum. gente, a gente nunca deveria dedicar tanta energia ao processo. Essa que é a verdade, sabe? A É gente tem que verdade. dedicar a perícia, ao direito material. O processo não devia criar problema para a gente, e nessa hipótese tem criado, e é uma pena que seja assim. E só, eu acho que você foi muito bem, Carol. E uma coisa importante, primeiro, homenagear a doutora Márcia Nunes, que está assistindo a gente aqui, fez um comentário aqui, assim, lembrou bem que atualmente está tendo a discussão, né, de cooperação no FOJUR, RJ, enfim, está tendo um trabalho lá para um acordo entre os tribunais, bem lembrado pela doutora Márcia, a gente agradece pela estar aqui prestigiando a gente com a sua presença no nosso webinar, e também com essa informação que contribui aqui à informação de todos. Perfeito. Então, eu acho que já são 5h25, né? Já tem 25 minutos, senão a gente vai ficar só aqui nesse debate, que eu teria outros pontos para falar, mas, enfim, não dá para abraçar o mundo, como diria minha mãe, então a gente tem que escolher os nossos temas. Dá para Então, ficar só nisso, Bernardo, dá para ficar só nisso aqui. exatamente. Talvez no próximo a gente faça um apanhado de alguns temas para discutir um pouquinho mais de cada um. Então eu vou falar de um outro tema que o Rodrigo já até pincelou, né, que é a prejudicialidade externa. E eu gostaria também de ouvir, né, porque para mim, novamente, é sempre aquela parte, né, do tipo ponderar, equilibrar tanto o direito do réu quanto o direito do titular da patente, né, principalmente agora que você pensa que a patente é um direito temporário, tem um direito de exclusividade temporário, então se às vezes ficar esperando a conclusão, o desenrolar da ação, eventual ação de nulidade, e suspender a ação de infração enquanto se espera. Então, enquanto isso, se a gente pensar num cenário que às vezes não tem uma liminar, então o réu pode estar explorando aquela invenção livremente, e aí depois, quando declara-se que essa patente é nula, né, o julga improcedente a ação de nulidade, volta-se a discutir a ação de infração, que aí a gente espera que não tenha discussão de nulidade, mas sim apenas o mérito, se infringe ou não aquela patente. E às vezes, quando você pode ter, às vezes, uma sentença, que vai ter que passar por uma perícia, aí finalmente chega numa sentença dizendo que infringe, então não pode mais explorar. Mas às vezes a patente de bobeira já até expirou, então o titular da patente não conseguiu gozar da sua exclusividade, vai ter que ter um prêmio de consolação, que é no máximo perdas e danos, né, uma indenização. Uhum. Então é nessa linha, né? Como, Carol, vou começar. Dessa vez eu vou inverter, tá, Rodrigo? Como você pensa que deve ser aplicada a prejudicialidade externa entre ação de nulidade e ação de infração? Se teria algum momento em que ela deve ser aplicada? E se deve ter um prazo, né, como diz o 313, se eu não me engano, do CPC, que pode ser por um ano, ou pode ser, ou esse prazo de um ano tem que ser renovado a cada um ano. Pergunta Uhum. como está lá a ação de nulidade. Ah, então talvez eu possa já suspender, vamos seguir. Ou então Uhum. se instrui toda a ação de infração e aguarda-se apenas quando chega o momento de sentenciar, então aí sim que o processo deve ser suspenso, enquanto se Uhum. aguarda o desenrolar da ação de nulidade. Enfim, são ideias e pensamentos que eu tive aqui, eu gostaria de ouvir a sua Sim, opinião. sim, sim. O tema é interessantíssimo, né? Tem conexão com o que a gente falou antes, tá tudo relacionado. O que eu acho não dá para aplicar como está aplicando hoje, né? Eu acho que, por quê? Porque não tem regramento nenhum, né? A gente tem decisões com requisitos informais, enfim, é, vai e volta. Você tem na verdade, uma abertura muito genérica na lei processual para suspensão de processualidade externa, né? É, é, que, assim, ela, em tese, seria muito aplicável a essa dinâmica de processos que a gente tem aqui de competência bipartida. Mas assim, a minha percepção é que falta um regramento, né, um método de julgamento, talvez, e normas mais específicas sobre como é que, em que casos isso vai acontecer, né? Eu acho que algumas coisas, né, alguns pontos importantes que o STJ já começa a analisar. Tem um embargo de divergência, né, que gerou um precedente recentíssimo. Acho que, se não me engano, a ministra Laurita foi a relatora, que já estabeleceu que a suspensão por processualidade externa ela só pode ser acolhida, se arguída, até a aprovação da sentença. Depois disso, se não foi, esse momento, né, ele passa, e isso vai muito ao encontro do que você está comentando, Bernardo. O argumento tem que ser tempestivamente colocado, né, sob pena de você usar um instrumento que tem uma finalidade importante, de uma forma, vamos dizer assim, para atrapalhar a efetivação de um direito constitucionalmente assegurado.
Então, acho que é uma decisão importante do STJ nesse sentido, e, caminha um pouco nessa minha fala, né, no sentido de que você precisa ter um regramento para que isso não seja aplicado de forma arbitrária, né? A gente vê alguns requisitos informais, se tendo sido deferida uma liminar pela Justiça Federal, né, suspendendo os efeitos da patente, acho que a gente tem uma situação muito clara, né? Porque aí você tirou praticamente um requisito de procedibilidade para você pedir uma tutela nos autos de uma ação de infração, né? Você suspendeu os efeitos da patente, você, né, você tem toda uma questão sobre o esvaziamento, né, a suspensão dos efeitos da patente. Mas mesmo isso você tem que estudar qual é o limite disso, né? O TJ pode reavaliar ou olhar essa suspensão e interpretá-la de uma outra forma. A gente já passou por situações parecidas, né, de que mesmo com uma tutela da Justiça Federal suspendendo os efeitos da patente, o Tribunal de Justiça, né, estadual entendeu que ele tinha condições de seguir, porque, enfim, ele tinha decidido primeiro, a liminar antes estava vigente, a suspensão, enfim, tem uma série de questões que são complicadas e envolvem, de novo, essa dinâmica de competência bipartida. Então, assim, eu acho que o que a gente precisava era de regramento, era de normas mais específicas sobre isso, sobre em que condições você suspende, né? Tem outras questões sobre quando entrou com ação de nulidade, se entrou antes, se entrou depois, se tem, né, se você entrou com ação de nulidade, mas tem a nulidade como matéria de defesa, né? Será que isso influi para você suspender ou não? Então, assim, eu sei que eu estou jogando um monte de coisas aqui sem dar respostas, né? Porque não tem respostas fáceis. Eu acho que esses requisitos para você suspender um processo pendente de afirmação de um direito com presunção de validade, eles têm que ser bem estudados, né? Tem que ter uma discussão séria e eu acho que a gente tem que evitar né, decisões arbitrárias que vão para um lado e para o outro. Acho que a gente precisa consolidar, né, talvez um método, né, para provocar, na ausência de uma norma específica, talvez métodos de julgamento, né? A gente tem visto em propriedade industrial temos métodos de julgamento interessantíssimos, como o teste 360 graus, né, para confusão de marcas, que está sendo amplamente aplicado, né, e tem ajudado muito a jurisprudência, especialmente do STJ. A gente vê vários acórdãos hoje em dia do STJ e os tribunais estaduais aplicando o teste 360 graus para marcas, né? Então, eu acho que aqui chama um pouco para a gente, né, como atuantes na área, né, em conjunto com, né, os advogados, magistrados e operadores em geral, para que a gente consiga trazer uma segurança maior para as condições em que um processo vai ser suspenso por prejudicialidade externa. Porque eu acho que aqui a gente está no velho choque que você colocou entre efetivar um direito constitucionalmente assegurado, né, tem que ser protegido e, ao mesmo tempo, assegurar um direito mínimo de defesa ao réu. Carol, já jogo a bola para você. Então, acho que foram duas perguntas, no fim, sobre o mesmo problema, né? E acho que essa questão das confusões relacionadas à suspensão por prejudicialidade, principalmente ao prazo, momento, eu particularmente acho que, apesar do que decidiu o STJ, apesar do que decidiu a lei, talvez exista caso em que vale a pena suspender depois da sentença também. Então, é muito complexa a situação quando a gente tem uma situação em que o próprio sistema viabiliza essa insegurança jurídica e essa possibilidade de decisões contraditórias. Eu acho que, principalmente aqui, não tem resposta certa, porque está todo mundo meio perdido, essa que é a verdade. Perdido não por falta de estudo, de competência, perdido porque o sistema ele engasga. E tem um comentário que eu faço sempre, principalmente para os meus alunos de especialização, sou professora da PUC-Rio, é que quando alguma coisa engasga, como isso, assim, começa a gerar entendimentos contraditórios, começa a gerar algumas decisões que a gente até se espanta às vezes, assim. Eu me espanto muito com coisas que eu vejo em decisões sobre PI envolvendo causa de pedido, e não é um espantamento de o juiz está errado. Às vezes mas assim, não é só esse espantamento, é uma coisa, esse espantamento, esse espanto.
é uma coisa que tem a ver com a própria necessidade que o juiz vem de tentar caminhar ali na tangente para não violar direito de um ou de outro. Então, a gente tem muitas liminares que acham que deveriam ser deferidas, que não são por conta da ação de nulidade, ou liminares que são deferidas e acabam fulminando o direito da parte, porque se a liminar ficar ativa, enfim, alguns anos já era, não tem mais o que fazer, mas tudo é no desespero de tentar encontrar uma solução para esse problema, que é um problema grave. E, principalmente, como se disse, como é um direito temporário, a situação fica 10 vezes pior, porque uma não concessão de uma medida imediata ou uma demora no curso do processo pode tornar toda a existência do processo inútil, pensando da perspectiva do direito propriamente dito. Se vai indenizar, se não vai... Isso, para mim, é cala a boca. Sim, olha, eu, judiciário, sou inefetivo, então aqui não consegui resolver seu problema a tempo, toma uma indenização para você ficar feliz e minimizar o seu prejuízo. Mas, na verdade, eu estou passando um atestado de que eu não tenho condição de resolver esse tipo de problema. E eu acho que, nesse momento, não dá mais para ser assim, né? E a gente tem solução. De novo, acho que a cooperação aqui ela pode ser um instrumento muito efetivo, por exemplo, na perícia. Porque a perícia é problemática. Discussões que envolvem instrução são problemáticas. Por que eu não posso fazer essa prova conjunta? Independentemente de suspender o processo ou não, então vamos reunir, vamos fazer uma instrução conjunta, quando é pertinente, óbvio. Vamos tentar trazer quase uma reunião de processos que não seja formal, mas que seja prática. Sim, os processos estão caminhando lado a lado. Pode ser uma solução. Claro que não funciona para todo tipo de caso, eu tenho que avaliar a discussão, mas não dá para a gente apagar essa ideia da nossa mente, porque, na verdade, é a única coisa que a gente tem hoje até ter uma iniciativa legislativa para tentar ajustar isso aí, tentar, na verdade, que é algo que nem tem sido mais estudado assim no ambiente do processo civil. Como esses direitos, que são direitos imateriais, podem ser tutelados de uma forma mais eficiente. Esses direitos em que a própria urgência, seja de um ou de outro, né, do réu ou do autor, a própria urgência, ela faz parte do direito envolvido. Se não deferir agora, ou se deferir agora, não faz mais sentido para mim essa defesa. Vamos discutir dinheiro, mas às vezes eu nem quero dinheiro. Eu sei. Normalmente se quer dinheiro, mas às vezes não, às vezes eu só quero proteger a minha propriedade imaterial e eu não consigo, em razão desses grandes gaps aí que a gente tem, que são muito problemáticos. E, de novo, é o processo trazendo obstáculos, nem parece que eu sou processualista, né? É o processo trazendo obstáculos quase que intransponíveis para que os técnicos, para que os especialistas em direito material consigam resolver as situações que são graves e tem um grande impacto social, mercadológico, então não é só uma questão de grana. E a gente volta lá há muito tempo atrás, onde a gente pensa que grana resolve, ainda que seja como uma medida secundária, quando a gente sabe que não. E tem uma coisa interessante, né, sobre um pouco no que eu comentei antes, sobre a falta de requisito. Você vê a flutuação de decisões do STJ, né? Lá atrás, enfim, na época, lembro de um acordo do ministro Massami sobre a questão do prazo, né, de um ano, né? Houve uma interpretação do STJ de que o prazo de um ano, né, endereçando a pergunta do Bernardo, que eu não fugi, tá, Bernardo? Coloquei ela para frente. Que dizia que esse prazo de um ano era meramente um prazo inicial, que ele podia ser, né, em um ano teria que se avaliar se as condições de suspensão persistiam e depois retomadas, assim, que é uma interpretação bastante, vamos dizer assim, até pode se falar contra a lei, né, porque a lei não, ela fala expressamente em um ano, né, mas você vê, houve essa decisão, diversas outras, né, diversos casos de suspensão chegam ao STJ, e o que a gente vê hoje em dia, a maioria das decisões são de inadmissão,
né, dizendo que as circunstâncias para suspensão por prioridade externa revolvem matéria fática. Elas esbarram na súmula 7. Agora a questão é que circunstâncias são essas, entendeu? Eu acho que justamente quais circunstâncias seriam essas, né, precisaria subir para definição ao STJ, né, para que houvesse segurança. Porque se você for analisar, e eu tive esse trabalho de olhar ontem, todas as decisões de inadmissão, né, no tribunal de origem, cada tribunal, nesses casos que foram inadmitidos para chegar no STJ, eles tinham casos em circunstâncias diferentes. Eu vi caso em que a ação de nulidade entrou depois, eu vi caso, né, sem liminar, caso com liminar na Justiça Federal, né, enfim. Então, essa insegurança, aproveitando com a fala da Carol, que a gente precisa reverter. E acho que muito em breve acontecerá um recurso especial bem manejado, não tentando rever as circunstâncias fáticas que geraram a suspensão num caso concreto, mas buscando justamente decidir quais são essas circunstâncias que têm que ser consideradas em casos concretos. Acho que com a sofisticação da chegada do tema STJ, a gente tende a ter decisões aí interessantes. O STJ não tem tido nenhum receio em decidir matérias de propriedade industrial. A gente tem alguns temas repetitivos já estabelecidos, né? Se não me engano, tem o 950, da questão justamente da competência bipartida, né? Que não é o tema daqui. Se eu começar a falar disso, eu tenho uma opinião um pouco apaixonada sobre esse repetitivo. A gente vai ter que chamar outro webinar para isso. Mas tem justamente essa questão chegou a Corte Especial sobre o momento, né? Tipo, o limite para você fazer a suspensão por prejudicialidade externa até a sentença. Então, é um assunto que o STJ está atento. Acho que a questão é a gente ter, né, Ih, acho que o Rodrigo travou. Ah, voltou. Rodrigo, você travou, mas. Não, era isso, É. desculpa. Não, sem problema. Não, antes de continuar, só reforçar aqui aos participantes que tem um chat aqui. A gente tá doido para ouvir umas perguntas, comentários se vocês tiverem, então sintam-se à vontade em comentar. E aqui, antes também de passar para o próximo tema, não sei se a Carol quer falar uma coisa, mas eu tenho algo que reforça bem o que a Carol falou dessa cooperação que tem que existir, né? E aqui eu tô tirando a camisa de advogado, botando a camisa de engenheiro, de patenteiro mesmo, né? Que é essa parte que de fato tem uma boa cooperação, porque às vezes, né, que é exatamente assim, quando a gente está se discutindo nulidade de patente, às vezes o titular da patente diz: não, minha patente protege apenas isso aqui para justamente fugir do estado da técnica das autoridades que poderiam transformar essa patente, anular essa patente, né? Dizer que essa patente é nula. Mas, em compensação, na hora da ação de infração, às vezes o titular da patente também diz: não, meu escopo de proteção é maior justamente para englobar o produto, a tecnologia do concorrente. E aí, então tem que ter essa cooperação justamente para isso, no final dos contos, para definir, que é o que tem muito também nos Estados Unidos, que tem uma etapa do processo que é assim: vamos lá, vamos discutir o que essa patente protege. E aí depois a gente discute se infringe e se essa patente é nula, né? Então tem que ter essa cooperação, porque tem que ter as duas, senão daqui a pouco a patente é válida, mas com um escopo desse tamanho, e daqui a pouco tem infração com um escopo desse tamanhão. Então acho que tá muito em linha do que a Carol falou, dessa necessidade de cooperação, tanto no mérito também, né? Das duas discussões de infração e de nulidade. Bobear, se a gente esgarçar muito, de repente até um julgamento conjunto a gente pode pensar. Estou Sim. esgarçando muito, assim, estou divagando. Mas talvez seja o caso até da gente ter um julgamento conjunto. Ei, vamos sentar aqui, vamos É. conversar. A gente sabe que tem muita coisa envolvida, tem no último ponto lá alguma vaidade, o poder, Justiça Federal, Justiça Estadual, mas assim, se a gente criar uma cultura cooperativa, até a valoração da prova, não só a produção, que a professora Thais Pascoal defende tão bem, consertada, mas a própria valoração consertada, para a gente evitar esse tipo de dança aí daquilo que é ou não protegido e evitar decisões contraditórias, que eu acho que, Sim. no fim das contas, por mais que a gente ganhe, sendo contraditória, a gente vai ganhar de um lado, vai perder no outro, mas amanhã vem uma rescisória. Então, acho que interessa para todo mundo que a coisa seja igualitária.
o bem ou para o mal, né? É. E aí no próximo webinar a gente debate outros temas, né? Porque do jeito que a gente está vendo aqui, eu acho que vai dar para ter daqui a uns 5 anos, quem sabe, né? Então, ao mesmo tempo. Posso mudar, ô Rodrigo ou Carol, vocês têm mais alguma coisa? Muda. Não, muda, Não. senão não vai dar tempo. E o É, tema final enfim, acho que a pergunta, o elemento final, o tema da discussão é um tema duro. exatamente, que é a causa de pedir, né, em ações de nulidades, né? Que a gente sabe, né? A causa de pedir delimita o objeto do litígio, né? Então todo mundo isso já sabe. Aí é sempre aquela controvérsia com a gente pensa em ação de nulidade de patente, né? Porque eu acho que sempre falta, novamente agora estou pensando no patenteiro, mais patenteiro do que o advogado. Quando se pede a nulidade de uma patente, não se pede a nulidade porque viola o artigo 11 da LPI, né? Que é a patente, que é a invenção protegida não apresenta novidade. Sim, esse é o argumento. Mas não apresenta novidade porque existe um determinado documento, uma determinada anterioridade que antecipa todas as características daquela invenção. Então, a causa de pedir está formada por toda essa parte. O documento, que é fundamental, que é o coração desse pedido de nulidade, né, e que fundamenta o pedido para anular essa patente. E aí vem aquela parte, né, quando você pensa na atuação do perito, porque ao mesmo tempo o CPC autoriza o perito a procurar novos documentos para elucidar a controvérsia. E aí vem essa dúvida. O perito, né, ele está autorizado a buscar outras anterioridades para verificar se aquela tecnologia não apresenta novidade ou atividade inventiva, enfim, os dois requisitos, ou ele não, ele está limitado. Se a parte falou que não tem novidade e atividade inventiva frente às anterioridades 1, 2 e 3, o perito tem que apenas analisar essas 1, 2 e 3, ou ele pode pegar, vou analisar 1, 2 e 3, deixa eu dar aqui uma olhadinha, fazer uma pesquisa no Estadotec para ver se tem algum outro documento que, porventura, anteciparia essa tecnologia protegida. Carol, posso jogar para você essa? Começar? Pode. Deixa eu fazer 2 comentários de ordem teórica que talvez ajude bem a todo mundo que está assistindo e a gente, pelo menos me ajuda bastante, a conseguir delimitar a causa de pedir, porque eu acho que esse é um problema prévio. A delimitação da causa de pedir é muito complexa. Estudar a causa de pedir na faculdade, qual é a próxima, qual é a remota, já era complexo. E o professor Barbosa Moreira tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, olha, dizer o que é a causa de pedir, que obviamente ilumina o pedido para formarem juntos o objeto litigioso, dizer o que é a causa de pedir é responder a seguinte pergunta: por que a parte está pedindo o que está pedindo? E a professora Tereza Rudalvinha, e puxando bem a sardinha para o lado da minha sócia, ela tem uma maneira de enxergar causa de pedir que eu acho que facilita muito, porque ela é muito prática, ela sempre tem o olhar da advocacia. E ela, diferente da maioria da doutrina, ela fala, olha, causa de pedir próxima e remota é o seguinte, a causa de pedir remota é o direito, a próxima é a violação. Ou seja, a violação que eu indico para pedir o que eu estou pedindo, ela é a causa de pedir. E essa violação tem que ser delimitada. Não pode ser algo absolutamente genérico, mesmo que se trate de um direito como o direito de propriedade industrial. Eu tenho que dizer violou e violou como? Me diz o como, me diz por que você está vindo. E isso vai ser o objeto litigioso. E o perito, evidentemente, não pode fugir do objeto de litigioso. E é claro, assim, a gente sabe que o perito ele não tem capacidade técnica para saber o que é a causa de pedir. Muitas vezes nem nós temos, né? De tão intrincada que é a coisa. O perito está no papel dele. Ele vai pedir o documento, ele pode falar o que ele quiser, do ponto de vista técnico. Mas cabe ao juiz e cabe às partes controlarem isso. O perito não pode se exceder àquilo que é o objeto da perícia. E o objeto da perícia tem que ser necessariamente relacionado aos fatos relevantes indicados que integram a causa de pedir. E aí eu tenho que fazer um papel. Qual é o fato relevante? É esse documento violou por causa disso exatamente? Não importa o que mais o perito encontre. O limite da atuação dele e aquilo que deve ser considerado que não excede, porque tudo que excede é inadmissível. Tudo que excede é inadmissível. Então, tudo aquilo que tem que ser considerado é só o que é indicado como fato relevante. E quando o autor aponta esse fato relevante, ele cria uma vinculação à regra de congruência.
Porque o juiz ele não é preso só pelo pedido, ele é preso pelo pedido iluminado pela causa de pedir. E por que isso? Tem um sentido. Desculpa. Porque esse é o contraditório que eu exerço. Não importa se depois, lá na perícia ampliou. Eu, Carolina, acho que por mais que se esteja tentando desenvolver uma quebra da estabilidade da demanda, isso talvez faça sentido em processos estruturais, talvez faça sentido em ações civis públicas. Aqui não dá. Ele que entre com outra ação. O perito achou um documento que me daria outra causa de pedir, ele que entre com uma outra ação. Não dá para a gente dançar com a estabilidade do processo, porque quando a gente faz isso, a gente avança sobre o contraditório. E a minha preocupação maior é essa. Eu nem sou contra todo mundo concordar em ampliar. Autor e réu, não, vamos ampliar a efetividade, mas tirando essa hipótese de expressa concordância com uma ampliação por negócio jurídico processual, que, por sinal, pode até vir a ser considerado ilegal e nulo diante da necessidade de eu ter essa estabilidade da demanda até a decisão de saneamento e organização do processo, ou seja, nem depois disso eu poderia, mas eu acho que as partes podem alinhar isso com o magistrado, mas o fato é que sem esse alinhamento, qualquer coisa diferente, mesmo, eu permiti que ele falasse sobre a perícia, isso não é suficiente para sanar um problema de contraditório. Porque a minha defesa, eu apresentei e eu criei todos os meus argumentos e eu geri os meus riscos, porque o que está no processo não é só o que eu fiz. A gente sabe disso, Bernardo. O que a gente coloca no processo, ele vem depois de muita análise de risco, de muito trabalho extra-autos, de muita requisição de auxílio de técnicos, de especialistas, de muitas reuniões, e tudo isso é construído, a defesa ela é construída à luz da petição inicial. E isso não pode ser transmutado no curso do processo, como se não tivesse a relevância que tem. Então, acho que o perito, eu até entendo que o perito não saiba o que está fazendo. Até entendo que é possível, do ponto de vista prático, que ele acabe avançando sobre matéria que não é pertinente, mas cabe ao juiz, como controller do processo, e claro, cabe às partes colocarem as coisas no eixo, de modo que esse excesso não seja considerado, seja mais considerado como inadmissível. Acho que é isso, assim. Não sei se eu me perdi, mas acho que é um pouco isso. Não, você não se perdeu, você só não deixou nada para mim, acabou, não tem mais o que falar. Mentira, tô brincando. Acho que você foi muito bem, Carol, na sua exposição. Meu único acréscimo que eu teria, eu acho assim, é um tema bastante desafiador, né? Eu acho que a gente tem que diferenciar um pouco quando a gente está falando de um autor de uma ação de nulidade que se preparou, fez uma pesquisa, enfim, entrou, ele teve tempo para se preparar, para trazer, né, anterioridades, enfim, e isso acabar sendo, né, suprido após né, o prazo da defesa, da estabilização do processo, com o perito pesquisando, né, na verdade, vamos lá, ajudando o autor, né? Eu acho que tem isso é uma situação. Agora, uma outra, vamos pensar em nulidade com matéria de defesa, ou enfim, alguma coisa, quando você está o réu, né? O réu, ele às vezes se vê num prazo muito curto para poder se defender, né? E enquanto um autor tem muito tempo para instruir um processo, um réu tem um pouco menos, né? A gente vem se deparando com alguns casos extremamente complexos, às vezes, de né, ações que são preparadas ao longo de anos e defesas que têm que ser feitas em 15 dias, né? Então, às vezes, o único acréscimo que eu faço é que isso tem que ser uma situação. Eu veria uma análise caso a caso, especialmente não em ações de nulidade, mas talvez em ações de infração, né, de uma igualdade mais real, né, entre o prazo que um autor tem para construir uma ação e o réu para fazer uma defesa, né? Isso é perfeitamente tutelável, né? Não acho que seja você permitindo aditamento, etc., no futuro, mas com extensões de prazo para a defesa, né? Agora, o que não dá para fazer é você não estender um prazo para a defesa e depois se tornar insensível a esse pouco prazo que o réu teve para fazer uma defesa. Então, acho que assim, eu concordo integralmente com você, eu acho que a norma é clara, tipo 342, né, para terceiro, enfim, os três incisos, né, são expressos em dizer
CPC, quais são as hipóteses em que você pode trazer novas alegações. Acho que sua delimitação da causa de pedir foi perfeita, mata a questão. Eu só trago uma contribuição de ordem um pouco mais prática, sobre essa questão de igualdade material para o exercício do direito de defesa, né? Acho que quando você está com um autor de uma ação de nulidade, ele teve tempo para estudar, pesquisar, etc. Você ajudá-lo, né, numa perícia, no sentido de um perito ter capacidade de procurar outros documentos, eu acho uma situação, né, um pouco incompatível com essa dinâmica. E aí, minha opinião de acadêmico, tá, gente? Agora, acho que tem que ser levado em consideração uma situação, uma ação de infração, por exemplo, uma necessidade de você viabilizar uma igualdade material, né, para assegurar um direito de defesa a uma posição defensiva, com prazo extremamente curto, muitas vezes, para se defender litígios extremamente complexos. E se isso não... E, de novo, extensão do prazo está aí, previsão legal para que isso seja viabilizado à parte. O que eu tenho visto é que essas extensões não têm sido muito comuns, elas têm sido solicitadas, mas alguns juízes têm tido alguma dificuldade em conceder essa extensão. A gente entende por conta da quantidade de processos que a gente vê sendo submetidos no dia a dia, né? Mas certas vezes essa extensão pode justamente evitar que a gente tenha esse tipo de, vamos dizer assim, relativização da estabilização da demanda, que é algo extremamente importante para que tenha segurança jurídica. E eu acho que no ponto que a Carol falou, né, de que o perito não sabe, eu só fiquei pensando o seguinte: tem uma etapa que às vezes a gente não presta tanta atenção como deveria, que é a saneadora, né? Talvez usar bastante a ajuda da saneadora. Excelência, diga bem claro aqui quais são as anterioridades que o perito pode considerar, deve considerar, justamente para evitar um cenário em que quando se sai o laudo, é que o perito traz uma anterioridade já com uma opinião formada, com aquela anterioridade que, segundo ele, anula a patente, e aí você fala, mas tudo bem, você tem um contraditório, você pode conversar com o perito, apresentar, mas a gente sabe que já começa o jogo perdendo de 3-0, né? Que o perito já citou aquele documento, já formou convicção, mudar é ladeira acima, bem íngreme para conseguir fazer, né? E não adianta, enviesa o juiz. É. Enviesa o juiz, porque o juiz vai ver aquilo ali, mesmo com relação àquilo que não tem nulidade, ele já vai olhar de outra maneira, ele já está maculado, sabe? E aí eu acho que são dois pontos importantíssimos. Primeiro, o prazo tem que ser compatível com a complexidade da matéria, e eu ainda não vi um prazo de defesa ampliado, tá, Rodrigo? Na minha prática, eu ainda não tive essa felicidade. Eu vi em 10 dias, um caso que era, nossa senhora. Que não é nada, né? Não é nada. Que não é nada. E essa questão do enviesamento também é tema para a gente conversar em outro momento, que a gente já vai chegando numa situação abstrata, mas é uma situação abstrata que é muito importante para a gente pensar do quanto essa perícia em PI ela enviesa o magistrado. Então, a gente já sabe que há praticamente uma tarifação não formal e não legal de prova em matéria de PI. Sim, o STJ vive dizendo que a perícia tem um valor a mais, né? Praticamente é isso que se fala. E aí a gente tem esse outro problema. Se o perito se excede, se o perito foge um pouco do escopo até da técnica dele, até que ponto isso não compromete toda a perícia? Assim, dúvidas, né? Eu estou soltando dúvidas. A gente tem que anular a perícia toda, vai anular uma parte? Até que ponto esse comprometimento da perícia por enviesar o magistrado, ele não tem que ser observado com outros olhos, mas aí é outra história. Mas o fato é que perícia em matéria de PI, a gente tem que olhar com olhos diferentes do que a gente vê em todo o resto. Isso com certeza. É um ponto que não tem sido visto pelos processualistas, então é outra coisa que a gente tem que ficar bastante de olho. E só contribuindo, Carol, acho que um ponto fundamental, daria um outro webinar, a questão tem muita questão de direito, enfim, que acaba sendo tratada como competência do perito, e que não é, né? Por exemplo, método de concretização e de avaliação da perícia, né? A gente vê, enfim, está no regramento, ele tem que apresentar um método dele, né? Se ele faz esse método em parte, né? O meu método é esse, mas ele não segue o método todo. Isso é uma matéria de direito, né?
Porque o perito, quando ele apresenta um método, ele, enfim, a lei não está lá à toa, né, dizendo que ele tem que seguir um método. Porque se você tem um método de técnico para seguir, você segue ele em parte, você está né, falhando nessa aplicação de uma estrutura robusta e segura, transparente, para que o seu trabalho possa ser, vamos dizer assim, fiscalizado, né, pelo juiz, porque, né, a prova é direcionada ao juiz, o juiz é destinatário dessa prova, mas a lei não quando ela estabelece que um método tem que ser apresentado, é justamente para que o juiz possa entender se aquele método que é técnico foi seguido, né? Então a gente vê muito isso às vezes, essa falta de clareza e, vamos dizer assim, erros na perícia de seguir um próprio método que foi estabelecido para ser é, é, seguido, né? Isso para mim é matéria de direito. Então essa automação em acolhimento de laudos, né? Eu acho que ela tem que ser muito bem vista, né? Porque muitas vezes laudos deixam de atender requisitos de direito que são competência do magistrado para analisar. E tem uma outra coisa. A professora Carmen Vasques tem um livro sobre perícia, uma das maiores especialistas no assunto. Ela fala que o perito nada mais ele é quase como uma testemunha daquilo que ele estudou. O que não significa dizer, e a importância do método está aí, o que não significa dizer que amanhã aquilo que ele estudou, ou que hoje mesmo aquilo que ele estudou não esteja de acordo com a realidade da ciência. Então, o apontamento do método é até importante para a gente verificar em que medida eu tenho correção, primeiro, se ele aplicou o método adequadamente, segundo, se aquele método ele é acolhido pelos especialistas. São duas coisas diferentes. O método que tem que ser aplicado é esse mesmo? E aí vou dar uma dica para vocês procurarem depois, quem está assistindo no Google, a história das crianças sacudidas, né? Que a ciência identificou, os peritos identificaram que as mães mataram as crianças com a síndrome do saculejo. Muitas mães foram condenadas pelo homicídio dos filhos, quando na verdade se descobriu que era uma síndrome depois de um tempo. Então, o que a professora Carmen fala é que o perito ele dá um depoimento. E a gente não pode pensar que a ciência não evolui ou que não há erro nisso que está acontecendo. A gente tem que observar, não é só uma questão de jogo, de assistente técnico, não. O cientista ele é sujeito a erro. O cientista em sentido amplo, né? E isso tem que poder ser avaliado. Que tem uma bagagem subjetiva, né, cara? Acho que isso é interessantíssimo, Exatamente. porque por mais técnico que seja o assunto, né, você tem uma bagagem subjetiva que é empregada na análise técnica, né, que ela é levada em consideração. Senão, enfim, as partes sequer conseguiriam fazer laudos contrapostos, né, e não teria conflito de interesses. A gente vê muitas vezes, enfim, cada parte junta, um junta o laudo da Unicamp, outro da PUC, dizendo conclusões opostas. O perito vai chegar ali e vai aplicar vamos lá, a subjetividade técnica dele e vai adotar o viés de um dos pareceres ou um viés diferente. Por isso que eu acho que é uma composição de elementos que vão ser submetidos ao magistrado, né, que vai analisar isso tudo no contexto global da lide e das provas todas que foram formuladas. Sim, e até um dos Aliás, é o que diz a requisitos. lei. E até um dos requisitos de patentabilidade é atividade inventiva, que é subjetivo, né? Aquilo que é óbvio ou não para um técnico no assunto. Isso. Bem Novidade ainda lembrado. é meio preto no branco, né? Você compara as características da invenção com um documento de estado da técnica. Mas mesmo assim, algumas vezes tem uma interpretação jurídica, né? Digamos assim, mas a atividade inventiva é totalmente subjetiva. Não? Então, o juiz de fato. Isso fica claro, eu tô vendendo minha sardinha, eu fiz um estudo sobre perícia em análise de obras de arte. E a perícia se mostra, e aí num contexto mundial, o meio menos eficiente, praticamente, para definir se é uma obra de arte verdadeira ou não. Porque tem perito que o subjetivismo é tão grande que a coisa atingiu um cenário do perito falar: eu desmaio, eu sei que a obra é verdadeira, eu vejo um Caravaggio verdadeiro, eu desmaio. Então, essa é a técnica dele. O que é uma maneira muito esgarçada de você ver um problema que eu sou de humanas, então eu não posso falar de exatas, mas deve haver em praticamente todas as ciências.
da gente encontrar algum, claro, não, eu desmaiei, ou um outro perito, tem uma professora americana da Universidade de Nova York que fez um estudo, entrevistou peritos. Ai, o meu braço treme, ai, eu fico tonto. Quer dizer, esse subjetivismo deve ter em todas as áreas, não de exatas, né? E isso a gente tem que ficar de olho para parar de aplicar cegamente, porque como a gente não entende, eu assumo, assim, a gente não entende, a gente nem lê com amor o laudo pericial, porque a gente não tem condição de contrapor. Gente, eu, Carolina, ou um magistrado que não tem formação em engenharia, e isso é uma coisa que a gente tem que começar a ver com mais cuidado. A obra da professora Carmen Vasques fica aí de dica para quem não conhece, é muito boa nesse sentido. Ela traz vários exemplos em que, inclusive, o método foi refutado depois. E aí, o que eu faço com esses processos? Em que eu tenho o método posteriormente refutado. Acho que a gente tem que ficar de olho muito aberto, principalmente em matéria de PI, que a perícia ela assume um status, pelo menos na prática, quase que invencível, né? Gente, o assunto está excelente, mas a Patrícia já deve estar me matando aqui. Que isso, gente. Estou Qualquer aqui coisa a gente faz adorando um a aula, webinar 2 aprendendo demais. ou retorno. A gente faz o webinar 2 ou retorno para falar mais, debater. Eu só tenho a agradecer a Carolina, ao Rodrigo, foi excelente. Foi muito, assim, atendendo todas as minhas expectativas e mais. Foi um tema bacana. Aprendi bastante. Agradeço imensamente. E Patrícia, deixo aí a palavra para você fazer o encerramento. Não, eu primeiro queria agradecer a vocês, né, a nossa audiência e a vocês palestrantes pela verdadeira aula, né, que vocês proporcionaram hoje. Eu aprendi demais nessa parte processual, né? Queria pedir, lembrar, né, para a audiência e convidar, né, para que vocês sigam, né, o IDS. A gente está sempre montando webinars, eventos, sempre com esse objetivo, né, de discutir questões relevantes em propriedade intelectual, direito, tecnologia. Inclusive, lembrar que no dia 6 de dezembro, né, a partir de 9h30, nós vamos ter tanto presencial aqui, né, no IDS, na sede do Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, quanto online, para quem não mora, né, aqui no Rio, o quarto seminário interdisciplinar, né, de processo civil e propriedade industrial. Maiores informações estão nas nossas redes sociais e também no nosso site, com link para inscrição. Então, ficam todos convidados. Já mais um evento que a gente está agitando para fechar esse ano com chave de ouro, né? Então, fica esse convite para que vocês nos sigam nas redes, no nosso site, que a gente sempre tem novidades, né? E eu agradeço, né, a participação da Carol, a participação do Rodrigo, a moderação excepcional do Bernardo, foi riquíssimo. Volta a palavra para você, Bernardo. Já fiz aqui o meu encerramento e agradecendo a todos. Eu acho que eu já fiz o meu encerramento, foi muito bacana. Eu acho melhor, eu vou deixar para o Rodrigo e para Carolina fazerem os comentários deles finais, se eles quiserem. Acho que é melhor ouvir eles do que eu. Bom, na verdade, eu queria só agradecer e fazer um comentário que o IDS é um dos poucos que me mandam um e-mail, aquele e-mail, aquela mala direta, que eu fico feliz de receber, sabe? E eu sempre abro para ver o que tem. E é uma coisa que eu acho muito curiosa, porque normalmente a gente não olha, mas é bem no tom, então fica aqui o elogio. Foi um prazer participar, me diverti muito. E contem comigo sempre que quiserem. Obrigado. Obrigada, Carol. Eu também só tenho a agradecer, Carol, Bernardo, você, Patrícia, a audiência. Acho que foi ótimo. Enfim, discussão leve, sobre temas complexos, né? A gente não tem grandes né, soluções, mas acho que a gente tem caminhos, né? Acho que a gente conseguiu conversar sobre caminhos sem posições firmes, né? Eu acho que a gente está numa área extremamente complexa, especializada, né? E acho que a gente precisa disso, de conversa, de discussão e atuação, como a gente atua já, todos aqui, para melhorar o sistema, aprimorar sempre, porque direito material são direitos extremamente importantes às empresas.
e a gente vê os tribunais cada vez mais interessados no tema, as discussões do Brasil vem sendo tido como um grande hub de grandes disputas internacionais em patentes. Então, acho que discutir patente hoje em dia é discutir diversos aspectos de economia, de concorrência, e é um tema, assim, os temas sobre patentes são temas riquíssimos e que merecem realmente a nossa atenção. Perfeito, gente. Obrigada, pessoal. Então, vou encerrando por aqui, agradecendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.